De volta ao nosso espaço local desta sexta-feira, e o prefeito Benjamin de Oliveira já está aqui com a gente. Bem-vindo, prefeito, mais uma vez ao nosso programa. Bem-vindo, Renildo, bem-vindo a todos aqui que estão nos assistindo da TV Difusora. Agradecer aqui mais uma vez o convite, é um prazer estar aqui com vocês. 6 meses de governo, prefeito, passou rápido, hein? Passa rápido, muito trabalho, mas graças a Deus a gente consegue enxergar que dá para fazer muita coisa pela cidade em todas as áreas. E isso eu tenho certeza que dá para nós muita esperança e a gente consegue ver uma cidade daqui 4 anos totalmente diferente, com a melhor qualidade de vida. Prefeito, nesse período já organizou a máquina, já ajeitou, já deixou a máquina trabalhando do jeito que o senhor pensa, prefeito? Nós temos muitas coisas, Renildo, que nós temos que fazer, que são as bases para a nossa cidade realmente desenvolver. Nós estamos com a equipe, por exemplo, aqui do Instituto Jaime Lerner, que é uma das melhores do mundo em termos de planejamento. Ontem eu com eles falando que tiveram na Angola, Estados Unidos, Londres, em vários países, no Brasil, várias cidades, e eles fazendo um diagnóstico de toda a cidade. Eu acredito aí que com 6 meses eles entregam para nós, mapeando tudo e vendo quais são os principais pontos. Ontem eles me adiantaram já que no ponto de vista deles nós temos três situações que são realmente aqui emergenciais, que nós temos que ter como prioridade, que é a BR 010 e a 222, que ali são vidas que vão embora. Nós temos que fazer túnel, nós temos que fazer alternativas laterais para as pessoas trafegarem. Nós temos o caso da drenagem ali do centro, que drena ali para o córrego Esperança, que vai matar aquele córrego, que é uma coisa que nós temos aqui, que eu tenho certeza que é o orgulho de muitos. Eu acredito que muitos estiveram ali pescando, tomando banho quando criança, e hoje ali no... olha só. Quem não pulou no Coinho do seu Ismael ali, isso? E se nós não dermos prioridade para fazer esse saneamento básico, principalmente... Tem que fazer a estação, né? Tem que fazer a estação, a parte que drena para ali é o principal e o mais emergencial. E a outra é o lixão. O lixão aqui, eles visitaram, e a gente tem que ter um aterro sanitário. São coisas que nós precisamos para poder a cidade realmente ser uma cidade desenvolvida. Prefeito, para facilitar aqui esse trabalho de resumo aqui desses 6 meses de governo, vamos para a secretaria? Vamos. Né, que aí acho que fica mais fácil. Vamos começar aqui pela Secretaria de Educação, que há, nesse momento, uma euforia junto aos professores com relação ao recebimento dos recursos do antigo Fundef. O senhor teve essa semana lá em Brasília, e o que o senhor pode falar para os servidores da educação que trabalharam nesse período e esperam esse recurso há mais de 30 anos? Nós estamos, Renildo, com um grupo de trabalho desde o primeiro dia que eu entrei, estudando todos aí esses processos. Nós tivemos na AGU ali, tivemos com o doutor Arthur, que é quem coordena todo o núcleo de negociação ali. Tivemos no TRF1 com 2 desembargadores, para eles também nos orientar os caminhos a serem tomados, e todos ali são unânimes que tem que ir para um acordo com a AGU. Senão nós vamos ficar aí cada vez mais prorrogando essas datas. Nós temos aqui vários exemplos de cidades que já estão recebendo, até do Maranhão, o próprio estado aqui, que foi através de acordo, e não tem outro caminho para ser mais rápido do que o acordo. Nós colocamos a intenção de acordo em abril, eles aceitaram, tivemos lá, devem pautar essa próxima reunião aí para os próximos meses, para nós sabermos o que eles vão propor nesse acordo. Se é um deságio de 20%, 30%, a gente não sabe, 40%, e se é realmente bom para o município. Nós temos que estar discutindo com o sindicato, temos que estar discutindo com a Câmara de Vereadores e principalmente aqui com os servidores, através do sindicato. E eu tenho certeza que a gente vai chegar assim num consenso e conseguir resolver, que é uma expectativa muito grande de todos os servidores, os professores, porque é um valor considerável e realmente eles têm o direito e a gente precisa lutar para resolver isso aí. E para o município, os 40% vai trazer muito recurso para ser investido na cidade, né? Com certeza.
A educação, eu tenho certeza que ela muda. Nós temos o exemplo aqui de Imperatriz, que fez o acordo, e nós sabemos da gestão que foi Imperatriz, mas a educação deu uma alavancagem muito grande, principalmente ali em termos de infraestrutura. Nós estamos aqui num ritmo muito bom na educação, mas um dinheiro desse eu tenho certeza que vai colocar a nossa cidade aqui no topo aqui das melhores cidades na educação. Muito bem, então, prefeito, nesse momento a gente já pode começar a fazer um levantamento dos profissionais que trabalharam naquele período para que esse movimento precatório já comece a embalar na cidade? Com certeza. Ali a secretária de Educação, Carla Jane, ela já deve começar, ou se já tem ali montado um plano de trabalho ali, um plano ali de como investir esse recurso. O sindicato, junto com a educação, sabe ali quais são os profissionais, mas pode ter certeza que a gente está muito empenhado para resolver essa situação. Lembrando que vai acontecer, me informou aqui a assessoria do prefeito, aos moldes mais ou menos que aconteceu do Estado, né? Vai ser levantados os profissionais concursados, contratados, né, que trabalharam naquele período de 96 a 2008. Exato. E aqueles que infelizmente já nos deixaram, os herdeiros terão, né, esse trabalho. Vai ser feito todo um levantamento. Ser criada comissão, prefeito, para acompanhar todo esse processo? Com certeza. Esse é um trabalho que é muito transparente, que tem o Ministério Público, aqui tem os tribunais, aqui tudo, tem a própria secretaria, o próprio sindicato, a própria Câmara de Vereadores. É um trabalho muito transparente, é um direito que os professores têm. E a gente está buscando, e a gente tem certeza que o caminho foi a AGU. Ali nós estivemos com o doutor Arthur, ali, que é o advogado-geral da União, e ele deixou a gente com muita tranquilidade, que ele falou que já fizeram, por exemplo, Salvador foi feito recentemente, Recife foi feito recentemente, e abriu essa possibilidade. Não tinha essa possibilidade de acordo porque tinha os processos que estavam correndo na justiça, então não tinha. Mas como a gente teve a intenção e abriu essa possibilidade de acordo, e é o caminho mais rápido que a gente conseguindo concluir esse ano. 26 já tem a primeira parcela, que é 40%, e nos anos seguintes 30 e 30. Muito bem, que notícia boa, né? Que notícia bacana. E olha, é muito dinheiro, hein, gente? É muito dinheiro e, como diz um amigo meu, pouca gente para receber. Então o negócio vai aumentar ainda mais, né? Então, como diz o professor amigo meu, ainda vai aumentar porque é pouca gente para receber. Exato. Olha, eu quero agradecer aqui a presença dos colegas que estão transmitindo aí pelas redes sociais. Está aqui Michael Souza, está transmitindo a entrevista do prefeito. Márcio Pires também está transmitindo aqui a entrevista do prefeito. Ricardo Becker também está transmitindo pelas suas redes sociais. Carlos Cristiano também está transmitindo pelas suas redes sociais. Marconi Soares também está transmitindo pelo seu blog, pelas suas redes sociais. Jaziel Alves também está transmitindo. Então hoje você está falando para a Salândia inteira, prefeito. Com certeza. É uma expectativa muito grande. Cumprimentar aqui, você já adiantou, ia deixar para o final, mas o Márcio Pires aqui, o Maicon Souza, aqui com o Becker e todos que estão transmitindo e ouvindo. E são pautas de interesse para toda a nossa cidade. Eu tenho certeza que nós temos que dar prioridade para essas pautas, porque isso muda realmente a vida de muitos aí. Eu tenho certeza que tem pessoas aí, o Estado teve pessoas que receberam mais de 100 mil reais. A gente sabe disso aqui, teve servidores daqui, a gente não sabe quantos são, mas esses levantamentos a gente vai ter, a gente já vai começar, e também esses investimentos, esses 40% no que vão ser investidos. Mas eu tenho certeza que é o caminho para nós realmente chegar a uma solução dos Fundef que tanto a população aqui aguarda. Muito bem. Prefeito, foi reinaugurada na Escola Rosiana Sarney, e o ritmo de reforma das escolas, de climatização, está chegando aí o verão, né? E aqui é bem pesado, o senhor conhece bem. Como é que está esse ritmo de reformas? Tem como acelerar esse processo para chegar em outras escolas mais rápido, pelo menos o processo da climatização? Nós estamos num ritmo muito acelerado. Se vocês pegarem 6 meses, nós inauguramos já várias escolas. Ali com Rosiana é a terceira já, né? 2 foram terminadas.
terminados na gestão, ali a reforma, se vocês verem ali a qualidade da reforma, quem foi no Rosiana, vocês vão ver que é praticamente uma construção nova. É só algumas coisas que são ocupadas. Nós temos no Colinas uma escola com 12 salas que deve ser inaugurada agora em julho, agosto no máximo, e devemos estar inaugurando. E temos a previsão de 4 escolas para construir, que já estamos em fase de licitação com recurso próprio, que é no Novo Bacabal, que é no Jardim Aulídia, que é o Quiola ali no Jacu e também no 50 Bis. Então nós estamos num ritmo muito acelerado. E tem 3 creches que nós conseguimos recuperar a retomada delas no Fundef, no FNDE, aliás, e já vamos começar também a conclusão dessas 3 creches que tanto a população espera, que é no Ana Júlia, que é aqui no Ana Júlia, são 3 aqui que nós temos. Então, tem aqui a da Vila Capelosa. Tem, né? Da Capelosa, do Ana Júlia e do Jardim de Alá. Então são 3 creches grandes com a capacidade de 400 crianças dia, e a gente sempre está em Brasília, vocês acompanham em todos os ministérios. Essa semana eu estive em Brasília, não só para ver a parte também do Fundef na AGU, mas também estive ali no Ministério ali dos Transportes para ver a parte da 222 que a gente precisa resolver. Garantiram que nós fazendo ali o projeto, eles já vão licitar a obra. Só o projeto, para vocês terem uma ideia, são 3 milhões e 600 mil, que vai ser feito com recurso próprio, e uma obra estimada em torno de 70, 80 milhões, para resolver o problema da 222. Então a gente está muito aqui antenado em tudo isso, correndo atrás de recurso, porque o caminho para desenvolver é recurso, não tem outra maneira de nós podermos fazer obra. Muito bem. Prefeito, agora ainda na questão da educação, existe o grande problema aí da Bem Brasil, né? Exatamente. Já está até apelidada de Mal Brasil. Mal Brasil, Mal Brasil, né? Já foi resolvido? Da última vez o senhor falou que iria sair, como é que está agora nesse momento, prefeito? Está praticamente já concluídas as licitações. Não deve ser uma empresa só, são lotes, deve ser umas 2, 3 empresas que vão ganhar aí, para a gente não ficar na mão de uma só empresa. E a Bem Brasil, eu acredito aí que nesses 30, 40 dias está concluído. Nós estamos com o Ministério Público, Dr. Denis, até a gente agradece aqui que está acompanhando esse processo, que nós temos um receio de pagar a última parcela e eles não repassarem para os funcionários e ficar essa conta para a Prefeitura. Não é fácil isso aí, mas nós estamos junto ali, o dono da Bem Brasil, o Dr. Denis, nós estamos praticamente toda semana tendo ali audiência. Hoje, inclusive, já teve uma audiência para poder termos essa segurança. A gente sabe que são funcionários que dependem do salário e que qualquer atraso compromete todo ali uma programação deles de condições até diárias, necessidade diária, que é o alimento, que é a conta de energia, que é o aluguel. Então a gente tem essa preocupação com o servidor. Muito bem, estou conversando aqui com o prefeito Benjamin de Oliveira. Olha, também está sendo transmitido pelas redes sociais aí do Newton César, né, através do seu podcast. Também muito obrigado pela parceria que está fazendo com o nosso programa. Na questão da educação ainda, o senhor já deu posse aí para servidores, né, prefeito? Já. Tornando o quadro o concurso, efetivo, né? A gente chamou, tinha uns concursos, chamamos aí já, vários aí, e demos posse aí para eles. Eu acho que esse é o caminho para dar segurança aí para o trabalhador, né? Muito bem. Então vamos agora, na educação tem mais alguma novidade para falar, prefeito? A educação a gente está muito atento, a gente tem o transporte que a gente está também muito atento aí. Tem um problema na questão do transporte. A gente está fazendo reuniões com quem tem hoje a empresa que faz esse transporte, a gente cobra muito e tenho certeza que vai cada vez mais melhorar isso aí.
Não vai mudar. A escola do Novo Bacabal está praticamente concluída a reforma que o pessoal me pediram. A gente fez até um TAC, né, com o Ministério, fizemos com o Ministério Público, para podermos, não só a reforma, mas também fazer uma nova escola em 2 anos. A gente já está licitando com recurso próprio. No caso do transporte escolar, vai mudar? Permanece a mesma empresa? Elas têm o contrato ainda até final do ano. A gente está cobrando o tempo todo. A gente está cobrando ali para melhorar os bancos, enfim, tudo. São 85 ônibus que eles têm hoje. E também depende muito também das estradas, né? Nós pegamos um período muito chuvoso esse ano e nós estamos aí com o secretário de Infraestrutura, o Alain, fazendo essa parte. Nós estamos com 3 frentes de linha de trabalho aí para fazer essas estradas vicinais aí. Muito bem, vamos falar do trabalho agora, aquele que mais aparece, que é o da infraestrutura, né? Exatamente. É o que todo mundo vê, é o que todo mundo quer, é o que todo mundo quer, a sua rua bloqueteada, a sua rua asfaltada. Exato. E, em parceria com o governo do estado, tem sido feito um trabalho muito grande em vários bairros ao mesmo tempo. Nós temos, como você citou, agradecer muito o governo do estado, o governador Carlos Brandão. Eu acredito que pela primeira vez ele está tão presente aqui dentro. Nós temos aí mais de 50 milhões de obras do estado. Tem muitas obras para fazerem, como a reforma da Praça do Pioneiro ali, toda a revitalização ali, o asfalto em volta, estacionamento. Tem ali na linha do trem, no final da vila, outra praça também. Nós temos estação TEC, nós temos... Os asfaltos são 40 quilômetros de asfalto que eles vão fazer, junto conosco mais 40, são 80 quilômetros que, se Deus quiser, nós vamos concluir até o final do ano, antes de começar a chuva. Então tem muita coisa, a gente começou, e vocês vão ver que nós não escolhe bairro A, bairro B, se é muito populoso ou não. Nós estamos olhando a cidade no macro, em tudo. Vocês vão ver que tem frente de trabalho em todos os lugares, independente da quantidade que tem de pessoas, entendeu? Então eu tenho certeza que nós vamos fechar aí 100 quilômetros de asfalto até o final do ano, e vai mudar muito a trafegabilidade da cidade, que eu vejo que o acesso é tudo para as pessoas. Tem também um trabalho que está sendo feito de alargamento de ruas, um trabalho de melhoramento aí para a mobilidade urbana. Como é que está sendo feito esse trabalho, prefeito? Tem ruas que a gente está fazendo realmente. Nós temos outro grande problema, que são as calçadas, que é uma segunda etapa que nós vamos ver para poder realmente ter essa mobilidade, principalmente as pessoas que têm necessidade aí para essa mobilidade. Eu tenho certeza, vocês vão perceber que a gente está fazendo muita calçada lateral, não sei se vocês já perceberam aí também, para as pessoas poderem trafegar ali nas ruas, tá, andar, e a parte também de urbanismo. Nós temos um exemplo aqui do bairro Ouro Verde, não sei se vocês passaram lá. Aquele ali é o modelo que nós queremos fazer para todos os bairros, entendeu? Eu tenho certeza que o morador, ele sente orgulho de passar numa rua, ver bem urbanizada, a parte de jardinagem, a rua não ter buraco. E nós estamos fazendo, ontem eu estava ali em frente ao comandante Gril, vendo aquela rua, pedi já para fazer um projeto de toda aquela rua lateral para a gente poder estar arrumando. Então a cidade toda a gente está com frente. Nós temos uma grande obra que ontem eu estava explicando para a população, ela é uma obra para 6 meses, eu acho que a gente conclui com 4 meses, que é a ponte nadativa, e fazer também a parte de drenagem que desce ali a rua, para poder definitivamente resolver o problema. Estava um risco muito grande, aquela ponte, vocês sabem que teve até óbito ali, com criança, nas chuvas, que teve acidente, que foi levado, e eu tenho certeza que nós vamos resolver definitivamente ali o problema da ponte e da drenagem. Com relação à limpeza pública, prefeito, tem uma polêmica de um projeto aí que foi aprovado na Câmara, depois o senhor vetou, né, com relação à limpeza de terrenos e tudo, e aí o senhor quer implantar um novo modelo de trabalho, tanto de limpeza pública como cuidado com relação aos terrenos da cidade? Deixa eu falar. Por que eu vetei? Porque primeiro a prefeitura tem que fazer a parte dela. Nós estamos terminando o processo de licitação da limpeza pública. Como que a pessoa que tem um volume de lixo para jogar, ele vai deslocar 5 quilômetros para ir jogar no lixão? Não tem como, ele vai jogar em algum local.
Então, primeiro a prefeitura faz a parte dela, que é ter os locais ali, as caçambas estacionárias, ter ali as lixeiras, mostrar para a cidade limpar tudo. Aí depois de você fazer tudo isso, nós fazermos um trabalho, a imprensa ajudar, falar que tem ali a lixeira, que tem a caçamba estacionária, para não jogar o lixo. Nós fazendo esse trabalho, aí sim nós vamos cobrar da população. Como que nós vamos cobrar se a gente ainda não está fazendo esse trabalho? Então, muita gente chega e fala, a população aqui é mal educada, não existe isso. A população, ela não tem opção de aonde jogar o lixo, ela não tem nenhum trabalho de publicidade para mostrar como fazer. Eu tenho certeza, com a licitação da poda, que eu acho que já concluiu, né? E agora da limpeza pública, nós mostrando, limpando os terrenos, e fazendo esse trabalho, nós vamos ter uma cidade muito limpa, eu não tenho dúvida disso. O senhor vai implantar o sistema de coleta seletiva? Nesse início, a gente implanta a coleta do lixo úmido e o lixo seco. A gente não consegue ainda fazer ele seletivo. Nós conseguindo fazer isso, colocando ali o plástico, ali o alumínio, o papelão separado do alimento ali, da casca da fruta, do resto de alimento, já é um grande avanço. Aí nós conseguindo partir para isso, já concluído, nós partimos a segunda etapa, que aí fazer a seleção ali do plástico, da lata, tudo, entendeu? Então nesse primeiro momento, a gente vai tentar colocar para as pessoas, colocar o lixo úmido do lixo seco, para facilitar a parte de reciclagem. Esse bloco agora eu vou atender as perguntas dos telespectadores. Peço até para o prefeito dar uma agilizada, que tem pergunta demais aqui, viu, prefeito? Vou começar aqui com a pergunta do professor Charles, que inclusive é o secretário do Sintracema, sobre o retroativo dos professores de 40 horas. O retroativo dos professores de 40 horas, que é um processo que está na Justiça, que já vem aí rolando há uns 3 anos mais ou menos, né? O retroativo dos professores de 40 horas, que quando foi feito um trabalho que ficou esse para trás para ser resolvido, né? Charles, eu vou dar uma estudada nesse processo, eu estou com o procurador aqui, o Wellington aqui, o Dr. Tiago, vamos dar e eu te passo, aí dou uma resposta de como está esse processo. Boa tarde, Renildo, pergunta para o Dr. Benjamin. O deputado Duarte Júnior destinou uma emenda para asfaltar todas as ruas do residencial Tropical. Quando terá o início essa pavimentação? Quando a emenda ela é empenhada, depois paga e depois tem a parte da licitação para poder assinar o contrato para poder começar. Geralmente emenda ela é de um ano para o outro. Ele indicou esse ano, ela deve ser paga ainda esse ano e deve começar aí o ano que vem a obra. Emenda, elas não são rápidas. Boa tarde, Renildo. Me chamo Francisca e sou cadeirante. Moro no Jardim Boa Vista. Gostaria de pedir ao prefeito para mandar arrumar a rua na entrada onde eu moro, para o Jardim Boa Vista, que está cheia de buracos. Como que é o nome dele? Francisca. Mulher. Francisca, nós estamos na cidade toda fazendo tapas buracos, recapeamento, ruas novas. Eu vou anotar aqui a sua rua, vou pedir para o secretário de infraestrutura, o Alan, e olhar as suas ruas, mas pode ter certeza que se não estiver já na programação, ela vai entrar na programação para ser ou recapeada ou ser implantado o asfalto. Boa tarde. Quero dizer para o prefeito Benjamin que ele continue fazendo o que ele está fazendo, porque se ele continuar, ele vai ser prefeito de Açailândia até 90 anos. Aqui quem está falando é a Lucicleide, mãe da Ariana. Obrigado, Lucicleide. O nosso trabalho é ter essa responsabilidade. Eu tenho certeza que vocês votaram em mim, votaram nos vereadores, para poder ter alguém que corra atrás de recurso, que administra bem esses recursos, e eu tenho certeza que o acesso é em primeiro lugar. Nós precisávamos dar atenção à saúde. Nós estamos fazendo também todo um estudo, que às vezes as pessoas cobram muito a saúde, para ver se vamos terceirizar ou não o hospital. Estive já visitando mais de 10 cidades no Brasil onde é terceirizado, e a gente sabe o salto, mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho, a gente com muito diálogo, com grupo de trabalho,
para podermos tomar as decisões. Eu jamais tomo qualquer decisão sem pensar na população. Eu sempre falo que a gestão ela tem que chegar para todos e esse é meu grande objetivo e pode ter certeza que a mesma maneira que eu trabalhava como médico, eu estou trabalhando como aqui prefeito, o grupo, eu agradeço os secretários, eu agradeço os vereadores que estão empenhados e eu tenho certeza que nós vamos ter sim uma cidade que é onde a gente vai ter todos os serviços funcionando. Nós temos grandes desafios, como as calçadas, nós sabemos aqui o saneamento básico, que nós precisamos concentrar também. Nós temos o rio aqui que corta a nossa cidade aqui, que é o Córrego Esperança, que precisamos dar atenção. Nós temos muitos desafios, nós temos o lixão que tem que transformar no aterro sanitário, temos a BR-222, mas eu tenho certeza que com planejamento e colocando isso em pauta, a gente vai conseguir evoluir muito. Boa tarde, doutor Benjamin, aqui é a Magnólia, do Jardim Aulídia. Aqui a maioria da rua não é asfaltada e cheio de pedrinhas. Se vai ser arrumada, se as ruas vão ser asfaltadas. Boa tarde, fique com Deus. Magnólia, infelizmente, você vê um bairro extremamente novo e temos que praticamente refazer ele todo. Infraestrutura, os equipamentos que tem ali foram feitos no governo Aloísio, que foi ali uma creche, um posto de saúde. A gente passa ali, são 4, 5, às vezes até mais ônibus transportando ali os alunos. Foi um bairro que não teve nenhum equipamento quase entregue à população. Nós estamos lá licitando uma escola, já está fazendo, acho que a terraplanagem do local, um ginásio de esporte que o ministro Fufuca colocou na cidade, destinei para lá, nós vamos fazer lá esse ginásio de esporte e nós estamos fazendo um planejamento para fazer ali uma drenagem que tem, e você tem uma rua ali que está com as erosões enormes e fazer o recapeamento. Pode ter certeza que nós não esquecemos o bairro, nós estamos atentos e nós vamos começar sim a fazer os recapeamentos que precisam ser feitos lá. Prefeito, todo dia eu recebo aqui no programa reclamação das pessoas que foram sorteadas as chaves, agora por volta do aniversário da cidade, mas até agora não entraram nas suas casas ainda. Nós dependemos da Caixa Econômica. Eles têm que passar agora, foram sorteados os endereços, eles sabem o endereço que eles estão, eles precisam assinar o contrato. Então depende da Caixa, é uma das coisas que eu vou falar com a secretária ali de assistência social, a doutora Patrícia Giroto, e vamos agilizar isso aí. Mas eu acredito que agora as vistorias já estão, os nossos advogados aqui acabaram de me falar que foram feitas, estão fazendo as vistorias para assinar os contratos e serem entregues. Boa tarde, prefeito Benjamin. Quero saber se o senhor está tomando providência sobre os casos dos drogados que ficam ali na rodoviária, usando drogas, cometendo crimes. Olha com carinho sobre a reforma da rodoviária, está precária. Maria do Centro. Maria, é um problema que nós estamos licitando as pessoas que vão fazer essa segurança em volta, não só da rodoviária, mas em várias outras praças. Eu acredito que esse processo está junto com o processo que vai terceirizar também as pessoas que estão na Bem Brasil, e aí se vamos resolver. Nós estamos com um projeto da rodoviária, já que está na licitação para fazer ali toda uma mudança na rodoviária, a segurança, ali a entrada dos passageiros, mas nós estamos atentos assim, tanto a parte ali do mercado municipal, a feira e como a rodoviária. Participação aqui, o pessoal pedindo para o senhor resolver a situação do lixão, ali na quadra 22, lote 21, do bairro Residencial Tropical, Rua São Lucas. Nós temos 70 pontos dentro da cidade que são feitos lixões paralelos, que são jogados lixo. Como eu falei, está terminando a licitação da empresa que vai fazer essa coleta de lixo. Nós já temos containers comprados, temos 30 containers ou caçamba estacionária. Essa empresa deverá aumentar e nós vamos colocar nesses locais. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma cidade muito limpa. A hora que tiver a empresa, nós vamos cobrar e esses pontos vai ter um local que as pessoas vão poder jogar o lixo. Inclusive, na entrada da nossa cidade, quando a gente passa o trecho seco à direita, ali é um dos pontos que já tem um lixão.
Você vê que nós nem entramos na nossa cidade, ali a 20 quilômetros nós já temos um lixão. Isso aí é uma das coisas que nós estamos atentos e nós vamos resolver. Tem muita coisa que nós dependemos de licitações, dependemos de contrato para podermos pôr em prática, mas tenho certeza que o lixão e a coleta do lixo eu estou muito atento na nossa cidade. Tem aqui o professor Luiz, ele está dizendo assim, estou confiante, prefeito, que agora vou receber meu precatório. Quero aproveitar e perguntar se o senhor vai aumentar o salário dos professores agora no mês de julho, como foi prometido. Nós falamos ali no início, teve aquele aumento que era 6,27 por lei, nós aumentamos, foi 8% acima, e aí nós falamos que nós iríamos fazer um estudo, esse estudo deve ser feito agora em julho para ver se tem possibilidade ou não. Nós vamos depender de financeiro. A gente não pode fazer nada com irresponsabilidade, falar vou aumentar sem sabermos o que a gente tem em termos de recurso para poder executar. Não adianta a gente fazer algo e depois não cumprirmos. Tem outra pergunta aqui do professor, querendo saber quanto que ele vai receber do precatório. Quanto que vai receber do precatório. A gente não tem ainda esses levantamentos, tem os cálculos que foram feitos em 2020 e que tem que atualizar. A gente não sabe qual vai ser o acordo que vai ter com a AGU, se é 30, 40 de deságio, mas eu tenho certeza que vai ser um valor muito significante porque além de ser um valor alto, são poucos na época que tinham o direito para receber. Muito bem. Prefeito, também aqui, agora já na área da saúde, né? Tem aqui uma telespectadora perguntando por que não tem endocrinologista na rede municipal. Nós temos algumas especialidades que são dificílimas, não só na Ceilândia, mas no estado todo. Você tem, por exemplo, aqui, hematologista. A gente tenta buscar, não consegue. Endocrinologista não é fácil. Neuropediátrico, gastropediátrico, enfim, tem várias especialidades. Nós estamos avançando muito na saúde, nós implantamos o serviço de neurocirurgia, nós já estamos fazendo um estudo para hemodinâmica, que são os cateterismos, quando alguém infarta, e que precisa muitas vezes também para diagnóstico. Mas tem essas especialidades que nós estamos buscando e nós estamos atendo. Nós temos uma previsão, tem o PAC Seleções, que foi o último PAC, de um recurso de 30 milhões para nós fazer aqui um centro de especialidades. Nós estamos buscando, não é fácil esses recursos, e para poder ter todas as especialidades. Mas muitas vezes a gente não depende só da nossa vontade e do nosso financeiro, depende de ter o profissional para vir para cá. Prefeito, quando a UPA vai funcionar? Maria José, ali do Laranjeiras. A UPA está praticamente concluída, vocês forem ver lá, está fazendo a parte externa só ali, calçadas. A parte de equipamento, o Estado comprometeu em nos ajudar a montar. Eu acredito que nesses 90 dias a gente está inaugurando a UPA ali. Tem aqui a pergunta também... E temos a UPA PET também, a UPA VET ali, que também a gente está já buscando uma parceria com a faculdade para poder também inaugurar. A situação do Hospital Municipal, prefeito, ainda tem várias reclamações, pessoas gravando vídeo. Como é que o senhor está tentando solucionar o problema do Hospital Municipal, mesmo ainda sem a UPA, já que ela vai demorar esses 90 dias aí? O que é o grande problema do Hospital Municipal? Que hoje está a UPA e o hospital junto. Então ali o fluxo é muito grande. Foram 2 serviços em um só. Então você tem o espaço, tem tudo que não é fácil. Tem momentos que tem também, aqui, por exemplo, nós tivemos essa virose aí, que teve, saímos de um número de atendimento de 4 a 5 mil mês para 8 mil, quase dobrou. Então, isso tudo sobrecarrega. Mas, mesmo assim, nós estamos fazendo os estudos para ver se nós terceirizamos o hospital ou não, se tem viabilidade ou não. Nós temos que ter um respeito muito grande ali com os funcionários que são concursados, temos que ver tudo isso aí. Não é fácil a decisão, mas eu tenho certeza que com a terceirização a gente consegue fazer com que melhore os serviços. Eu tive em Barbacena, tive em São Paulo, tive em várias cidades, tive
em Guarulhos, estive em Campinas, olhando os hospitais que são terceirizados. Nós temos aqui Paragominas, tem Belém, tem vários hospitais que melhoram muito a qualidade, mas sempre fazer com muita responsabilidade. Quero deixar bem claro, terceirização não é PPP. O que é PPP? Participação público-privada, que é 10, 20, 30 anos. Terceirização é para 1 ano, não deu certo, você tira, volta a administrar ou troca de empresa. Então, a população tem que ficar muito ciente que jamais nós vamos tomar qualquer decisão para poder comprometer um serviço 10, 15, 20 anos. Não, a terceirização é 1 ano só, não deu certo, é trocado. Prefeito Benjamin, quando o senhor vai asfaltar a Bom Jardim 2, próximo ao INSS, eu aproveito também para perguntar sobre aquela praçazinha que foi iniciada ali na Nova Açailândia, né, que é uma praça ali triangular, né, que agora começou a limpar o terreno. Por que a obra não deu seguimento? Aquela obra é um terreno que não é da prefeitura. Ali tem 2 donos. O que nós estamos fazendo nesses terrenos? Como eu falei no início, nós vamos fazer a nossa parte, eu vou fazer as calçadas em volta e colocar grama, para dar um visual melhor de jardinagem, de urbanização. E nós temos vários terrenos assim na cidade. Eu peço para os moradores que são ali, que têm os terrenos, para limpar os terrenos, para poder fazer o muro, para colocar a calçada, ajudar a administração pública. É muito fácil ter um terreno e deixar ali o mato, virar entulho, precisa cuidar, entendeu? Então ali eu vou pedir para o pessoal, nós temos aqui mais ou menos, já fizemos umas 10 desapropriações, né, na cidade, só nesses 6 meses. Vou pedir para entrar em contato com os donos, aí se nós conseguirmos adquirir de uma forma ali com diálogo, ali com os donos, aí nós fazermos uma praça, mas por enquanto vai ser só grama, porque não é do município aquela área. E sobre o asfalto da Bom Jardim 2? O asfalto, nós estamos com mais aí 20 quilômetros que vamos fazer, com certeza deve passar lá. Boa tarde, prefeito. Me chamo Madalena, muito feliz em ver você trabalhando de verdade. Moro no bairro Laranjeiras e torço para que o senhor seja o melhor prefeito de Açailândia. Nos próximos anos, o senhor será o prefeito estoura-urna. Obrigado. Como eu falei aqui, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso compromisso. Eu sou empregado de vocês. Vocês podem ter certeza que vou estar buscando recurso o tempo todo. Dia 12, tenho uma agenda em Palmas para conversar com o investidor de shopping. Ele tem mais de 20 shoppings no Brasil, para ver se conseguimos trazer um shopping para cá. O tempo todo a gente está correndo atrás aqui de melhorias para a cidade, de investidores para a cidade. E eu tenho certeza que essa cidade aqui é uma cidade extremamente nova, 44 anos, que ela tem tudo aqui para crescer, tem tudo para ser organizada, e o povo daqui é muito trabalhador. Isso é importante, a gente sempre frisar. O que eles precisam é realmente ter alguém que olha a parte administrativa da cidade, que comece a arrumar essas entradas, que vocês vão ver logo, logo essas entradas todas organizadas, a gente desapropriando e tirando essas casas que ficam em locais de risco, como ali na entrada do Jacu, à direita, que tem ali 3, 4 casas. Até conversei com o pessoal para conversar e peço para esses moradores entenderem que ali a gente não quer jamais tirá-los, mas quer o melhor para eles, entendeu? Que estão em áreas de risco. Enfim, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, junto com a população, junto com os secretários, junto com a Câmara de Vereadores, ter uma cidade onde a gente vai sentir, que eu sempre falo, orgulho de morar nela. Tem um telespectador aqui pedindo para o senhor asfaltar, prefeito, e resolver o problema dos buracos ali em frente ao hospital de hemodiálise. Eu passei lá semana passada. Ele não é o primeiro, vários. Ali é só um tapa-buraco, é rápido. A gente tem um equipamento até da própria prefeitura. A gente já vou colocar no planejamento aí, para ver se a gente faz, nesse mês de julho, a gente resolve esse problema aí. Antônio da Califórnia, queria saber que dia vai começar o asfalto e a reforma do campo da Califórnia.
A Califórnia, nós temos duas situações lá. Tem as ruas, e tem uma emenda, como foi falado aqui, também do deputado Kleber Verde, para fazer todas as ruas. Lá são 4,5 km, não é muito, é pouco para a gente ver. E tem a reforma do campo. A reforma do campo, eu coloquei uma emenda lá ainda no governo Aloysio, se não me engano, de 600, 700 mil, e que é uma emenda RP8, que a gente chama. São vários tipos de emenda, e essa emenda foi travada pelo Supremo e por isso que não foi paga. Eu entrei via judicial para ver se destrava ela, para poder a gente fazer. Se não sair essa emenda, a gente vai fazer ali a reforma com recurso próprio. Prefeito Benjamin, tem uma mãe aqui dizendo que não consegue marcar terapia, exame de terapia para a filha dela, e está pedindo para o senhor tentar resolver esse problema. Jardim Aulídia. Nós inauguramos ali o Centro de Especialidade de Reabilitação, em frente à Faculdade Favalli ali. Eu tenho certeza que está tendo algum desencontro. Fala para ela passar o número, eu vou pedir para entrar em contato, mas está tendo ali todos os atendimentos. Nós fizemos só no mês de maio 3.000 atendimentos. Então ali terapia, está tendo terapia ocupacional, está tendo fisioterapia, está tendo praticamente as especialidades ali. Vamos entrar em contato com ela, pedir para eles fazer, mas está tendo ali, está funcionando muito bem lá. É um orgulho para a nossa cidade termos um serviço daquele ali. A Sailândia inteira ligada no nosso programa, prefeito Benjamin. Que bom, participação aqui do morador da Tancredo, né? Ele pergunta se o senhor tem um projeto entre a Tancredo, entre a Ipiranga e a Tancredo. É o Magno da Tancredo. Temos sim, ali tem o córrego Esperança que atravessa, temos que fazer essa revitalização ali. O pessoal fala da Baixa da Capelona. Né? Exatamente. Aí a água vai lá descendo da Regina ali, né? O ano passado eu tentei uma emenda de 5 milhões para fazer ali essa parte, dividida em trechos, não foi possível, mas nós estamos atentos ali, nós vamos fazer um estudo. Ali dá para fazer um parque linear, começar ali e até no final lá, na BR, na 010, ali onde sai. Eu tenho certeza que uma das prioridades nossa nesse governo vai ser o meio ambiente, vai ser revitalizar essas nascentes, esses córregos e principalmente tratar as águas que caem ali. Assentamento agora, o pessoal lá do Conquista da Lagoa quer saber, e a ponte, prefeito? A Dona Maria. Nós temos na cidade 43 pontes. Dessas 43 só tem 3 pontes de concreto. Nós começamos uma parceria com a Vale, que fazer 8 pontes de concreto ano. Não é possível, o tempo, a gente já percebeu. Mas essa parceria nós vamos fazer pelo menos em umas 20 pontes, se Deus quiser, nesses 4 anos. Já temos um material para 8 pontes, os trilhos, que é o mais caro. E a primeira que nós começamos foi a ponte ali da Nativa. E depois nós vamos para outras, por ordem de prioridades. As que estiverem com maior risco a gente vai começar. Mas nós, se Deus quiser, vamos ter esse processo. Estamos com essa parceria, a Vale aqui, temos que agradecer eles ali. E vamos começar a fazer pontes de concreto definitiva para não ter mais esse problema. A Luzilene participa do programa, ela pergunta aqui sobre a questão das casas do Aulídio, o senhor já explicou, né, que depende da Caixa Econômica Federal, né? Tem aqui a pergunta da professora Rosa, e ela está perguntando sobre a defasagem salarial dos professores, que era para receber 33%, foi dado 10% e até hoje ninguém nunca mais resolveu esse problema. E ela votou no senhor e acredita que o senhor vai resolver, porque disse que no seu mandato essa defasagem vai ser resolvida. Uma das decisões que eu tive de dar 1,7, 1,73 a mais foi exatamente por isso. Hoje, segundo ela aqui, a defasagem está em 19,77. Do salário dos professores. Faz a conta lá, 33, quanto que estava? É porque já foi dado 10, aí agora mais, aí na conta hoje a defasagem está em 19,77. A gente tem que fazer isso gradual, como eu falei aqui no início, pela responsabilidade que nós temos financeira.
mas gradualmente a gente vai dando esses aumentos, como foi dado agora era 6,27, foi 8, e eu tenho certeza que vai diminuindo essa defasagem aí. Até o final do mandato está resolvido? Tem que fazer uma programação. Eu jamais vou fazer aqui qualquer tipo de promessa sem ter antes sentado, ter os cálculos, ver a parte de planejamento, a parte financeira, porque depois a gente não pode cumprir e aí fica ruim tanto para mim como para os professores que criam a expectativa. Theo, do Jardim Aulídia, prefeito, arruma minha rua, Rua 11. Jardim Aulídia, como eu falei, vai ter que fazer várias ruas, não é só de vocês. Nós vamos fazer aquela drenagem ali, vamos fazer a escola, vamos fazer ali o ginásio de esporte. Eu tenho certeza que nós vamos dar uma melhorada muito boa. Estamos buscando um recurso também para as erosões no final ali do Aulídia, 40 milhões para a gente poder tentar resolver o problema das erosões ali no Jardim Aulídia. Muito bem, essa participação aqui é bacana, viu? É o Ari Osvaldo. Ele diz o seguinte: doutor Benjamin, boa tarde, eu estou lhe dando nota 8. Eu não sou muito de gravar prefeito, mas só não vou lhe dar nota 10, porque falta melhorar um pouco na saúde, né? Porque está precisando dar uma melhorada. É exatamente. Faltam 2 pontos aí. Exatamente, Ari Osvaldo. Eu tive, por exemplo, tem alguns detalhes aqui que eu vou citar para você. Eu estive no centro de especialidades ali na ele vila, fala, na entrada. Aqui, só para completar, que está esperando uma cirurgia e ainda não foi feita. Ele fala cirurgia aqui? Não fala aqui que tipo de cirurgia é. Mas eu estou atento. Se vocês verem, vocês vão ver eu muito presente dentro da saúde nesses últimos meses. Eu estive essa semana dentro da secretaria lá 2 dias vendo o planejamento, mas vocês podem ter certeza que a saúde nós vamos melhorar ela muito. Muito mesmo. Nós temos que ter um equilíbrio entre funcionário, entre o que é gasto com medicamento, com a parte de material que a gente usa nas cirurgias, e esse equilíbrio ainda não tem, ele não veio ainda. Mas nós estamos buscando, a hora que nós tivermos, a saúde ela vai dar um salto muito grande. A fila está grande ainda nessas fila cirurgias? Não, nós fizemos muitos mutirões, praticamente só está faltando as filas que tem ainda de otorrino e cirurgia pediátrica, mas nós conseguimos praticamente zerar as filas esse ano, nós fizemos muitas cirurgias. Renildo, apóstolo Antônio está assistindo a entrevista do doutor Benjamin, manda um alô pra gente. Alô, meu querido apóstolo, você mora no meu coração. Apóstolo Antônio, estive na sua casa essa semana, é um prazer falar com o senhor e quero parabenizá-lo a todos vocês pela marcha de Jesus, que foi um sucesso, eu acredito que foi uma das maiores que nós tivemos na nossa cidade. Podem contar com a gente, eu tenho certeza que nós temos uma cidade cristã e isso faz com que a gente tenha aqui uma tranquilidade muito boa para administrar, porque quando nós temos uma cidade onde a maioria são cristãos, o número de violência, as pessoas são mais educadas e as pessoas têm uma coisa que é o temor a Deus, que isso faz ter uma administração muito mais tranquila e com muito mais a gente tem segurança. Valeu a pena enfrentar todas aquelas críticas para fazer o Açaí Folia? Valeu a pena, só para vocês terem uma ideia, eu conversei depois, eu fui no comércio, eles falando que eles tiveram maior venda do que a próprio Natal. Administrar uma cidade é você olhar todos os pontos, você não pode olhar só a educação, só a saúde, só a infraestrutura, você tem que saber que também a gente é responsável pela economia da cidade. O Brasil hoje, nós sabemos que tem o agro, que ele é uma das principais, hoje, fonte de receita para o país, e a segunda é o turismo. E o turismo, ele principalmente com grandes eventos. O Brasil tem a tradição da música sertaneja, aí, tem a tradição aí do forró no norte e nordeste com as quadrilhas. Então, ela tem essa diversidade e ele traz muito recurso. Então, a maneira de nós fomentarmos aqui a nossa cidade com o turismo, não tem outro caminho mais rápido. Nós temos sim os banhos, tem tudo mais do que os grandes eventos. E nós vamos ter aqui dia 25, 26 e 27 de julho, o Nordestão, que fomos sorteados. É a primeira vez que vem para o Maranhão, é uma das poucas vezes que não é numa capital, que são todas as quadrilhas de 9 estados campeãs que vão estar aqui. São mais de 2.000
pessoas que vão estar aqui nas quadrilhas, vai movimentar também muita cidade. O governador está em parceria. Essa semana devemos anunciar as atrações, não podemos falar ainda porque não foram assinados os contratos, mas devemos anunciar e vai ser outro grande evento. Nós temos o beach tênis, que vai ter Mundial de Beach Tênis, aqui com a Faculdade Favale trazendo para cá. Nós temos a semana aqui, o workshop da Associação Comercial, que é outro grande evento. Nós tivemos o Corpus Christi ali, que tivemos 8, 10 mil pessoas no estádio. Tivemos a Marcha de Jesus. Eu tenho certeza, tivemos as corridas, a Corrida da Mulher, a Corrida da Vale, a Corrida da VB. A gente percebe a cidade muito aquecida. Isso faz com que a gente sabe e olhe que a gente está no caminho certo, que é todas as áreas a gente está olhando. Perguntando se ano que vem tem açaí e folia de novo. A Ceilândia Folia, né? Quer saber se vai ter a festa no ano que vem? Já está feito o compromisso, né? Com certeza, a cidade precisa. A gente via ali, eu participei os 3 dias, a gente via ali no rosto das pessoas a alegria. Né, Só faltou cantar, né? Só faltou cantar. Só faltou cantar, né? Exatamente. Mas é um orgulho da cidade, e isso foi resgatado, né? Que é a Ceilândia Folia, e a gente percebe que movimentou muito a cidade. Eu tive ali numa barraquinha e conversando com a pessoa que sempre está, ela falou: doutor, o que eu faço aqui em 3, 4 meses eu fiz nessas 3 noites. Isso faz a gente sabermos que a gente está com um compromisso realmente com a população. Muito bem, nós vamos para o intervalo, mas antes eu quero registrar aqui a Elizabeth Colina Parque, Ceilândia inteira participando. Boa tarde, meu prefeito, doutor Benjamin. As ruas do Colina Parque estão ficando muito boas. Os moradores aqui não colaboram, jogando água nas ruas, e tem muito terreno aqui com mato. Fiscalize esses terrenos, por favor. Como eu falei aqui, vamos ter as empresas que vão fazer essa parte. A limpeza de todos os terrenos na cidade vão ser feita. Essa é a primeira vez. Aí depois nós vamos criar aí uma maneira via legal, administrativa, para estar notificando quem não limpar os terrenos. E tem até o projeto de lei que foi votado na Câmara e que derrubaram o veto, e que ele vai estar valendo, que as pessoas têm a responsabilidade de fazer a limpeza dos terrenos. E eu peço aqui, aproveito aqui a todos que estão nos assistindo para colaborarem, para ajudarem a administração fazendo essa limpeza dos terrenos. A TV Difusora está lotada de gente aqui na entrevista do prefeito. Tem gente no estúdio, tem gente nos corredores, tem gente na recepção. Quando sair aqui vai ter muita gente para atender, viu, prefeito? Mas eu quero agradecer a todos, e sejam todos bem-vindos à TV Difusora. É sempre uma alegria receber todas as pessoas aqui no nosso trabalho. Prefeito, tem aqui uma pergunta da dona Sandra sobre o mercado municipal. Quando vai acontecer a reforma dos banheiros? Já estamos conversando com as empresas. Tem algumas empresas que têm condições de fazer, porque elas fazem a manutenção predial, e a gente já está vendo esse orçamento para fazer a reforma, não só dos banheiros, mas a pintura também de lá, e algumas adequações que precisam ser feitas. Prefeito, aqui tem muita gente pedindo: arruma minha rua. Vai chegar? Nós temos 40 quilômetros de asfalto aí que vão ser feitos aí até o início das chuvas aí. Eu tenho certeza que vai ser sim contemplada muitas ruas. Tem bairros que a gente sabe que não dava para andar, como ali o Jacu, que foi feito inteiro, mas nós estamos dando atenção sim para todas as ruas na cidade, e as que não entrar nesse ano, o ano que vem a gente resolve, podem ter certeza. Muito bem, eu não posso deixar de perguntar sobre o transporte coletivo da cidade. Na última entrevista você disse que estava sendo feito um estudo, e hoje, o que o senhor pode passar para a população, prefeito? Nós estamos com uma das melhores equipes do país em transporte público, né? O que nós temos hoje? Um transporte escolar que é sobrecarregado na cidade porque não temos um transporte público. Então a gente precisa, é uma questão social. Nós temos, por exemplo, horários que tanto o mototáxi como o táxi demora muito para chegar, às vezes depois das 10, e a gente está fazendo esse estudo. Eu acredito que a gente começa com um número pequeno, porque a gente sabe que também não podemos de maneira nenhuma prejudicar
os mototáxis, os taxistas, que são ali mais de 600 famílias que dependem, e são famílias que as pessoas são autônomos, que há muito tempo está. Então nós temos que ter essa consciência, ter esse diálogo com eles, mas a cidade é uma questão hoje social, ter o transporte público para até ali diminuir esse fluxo que nós temos no transporte escolar, que nós gastamos ali quase 2 milhões mês com transporte escolar, porque nós não temos o transporte público. Vai ser feita uma licitação, vai ser feita uma concessão, como é que Primeiro é feito um estudo, nesse estudo são várias opções, a gente tem que ter ali, provavelmente, a empresa que vai vir querer explorar não vem se não for uma concessão, 5, 10, 15, 20 anos para explorar, mas a gente sabe que tem que ter, em concessão, sempre falo, tem que ter muita responsabilidade, porque se você errar, você deixa para os próximos anos aí um problemão grande, não é para prefeito, mas para a população. Porque sempre quando a gente fala aqui, não é o prefeito que vai ficar, não, a população que paga o preço se der errado. Prefeito, e com relação ao matadouro municipal, houve até uma audiência pública recentemente, essa novela tem aí previsão para encerrar do matadouro público municipal? Hoje foi uma das coisas que eu estava discutindo com nossos advogados, cobrando deles a resolução lá, que está já na fase, acho que final a decisão, que todo mundo sabe aqui, que foi a empresa que explorava lá, entrou com processo contra o município, e essa decisão deve sair aí, eu acredito, nesses próximos dias. Saindo a decisão é nós fazermos uma nova licitação e a empresa que ganhar explorar ali. Muito bem. Vamos falar agora sobre emprego e renda. Todo mundo querendo saber o que o prefeito está planejando para gerar emprego para a nossa cidade, para os jovens, para os adultos que estão fora do mercado do trabalho. O que o senhor já pode adiantar? Para as empresas virem para cá, nós precisamos ter uma cidade que realmente atraia o empresário. Nós temos aqui vários pontos, como nós sabemos aqui do nosso eixo aqui, rodo ferroviário. Nós sabemos aqui a localização estratégica, nós temos aqui matéria-prima praticamente em todos os setores. Nós temos o aço, nós temos o ferro, nós temos a soja, nós temos o milho, nós temos a madeira, nós temos aqui o boi, enfim, nós temos toda a matéria-prima praticamente, e nós temos que dar condições para essas pessoas que vêm para cá, que são os diretores, os executivos, quererem a cidade atrair. Então nós precisamos ter, uma das coisas que eles cobram muito aqui é o saneamento básico, um local para as empresas instalar, mas nós estamos conversando com muitas empresas. Fiz uma videoconferência há uns 15, 20 dias, eu, o governador e um empresário do Paraná, para montar aqui um frigorífico de frango, um investimento de 1,2 bilhão. Eu vou junto com o Carlos Brandão, devemos fazer essa viagem aí agora no mês de julho para lá, para sentar. O seu Alfredo Kreifer, do Paraná, ele já tem esmagadora de soja e tem frigorífico lá para instalar aqui. O Estado está disposto a dar todos os incentivos fiscais. Nós estamos conversando com uma empresa de ração, também uma das maiores do país, para vir para cá. Nós estamos, dia 12, vou estar em Palmas conversando com um dos maiores investidores de shopping. O grupo Mateus, o senhor Mateus, nós vamos sentar nesses 15 dias com ele, fizemos uma agenda com ele essa semana, para ver se ele investe aqui mais. Nós sabemos que ali onde é o Mix Mateus tem uma área enorme ali, para ver se ele propõe a fazer um Eletro Mateus ou montar ali um shopping para nós colocarmos. Enfim, nós estamos... estive no ano passado até com o açaí atacadista, aí pararam as negociações, o terreno que eles queriam, a pessoa não teve interesse, eles parou. Estou marcando uma agenda com a Avan. Enfim, nós estamos correndo atrás de grandes empresas para vir para cá. Eu tenho certeza que a hora que nós tivermos uma cidade realmente atrativa em todos os setores, em termos de ter um parque industrial, a gente vai conseguir trazer empresa, que é o que nós precisamos, porque nós temos muitos jovens, é uma cidade jovem e precisando de emprego. Muito bem.
E o município tem que ter uma visão realmente agressiva de trazer investimento, porque toda cidade está buscando, né? Se não for atrás, não traz, né? Você tem que dar todo o incentivo, você tem que estar atrás, estar mostrando. Nós fizemos um vídeo da nossa cidade mostrando as potencialidades dela. Nós estamos aqui num local muito estratégico. Aqui nós temos aqui as cidades vizinhas que dá quase 500 mil pessoas que vão ter esse potencial de estar fazendo aqui, utilizando os serviços que se forem implantados, se for um shopping, se for hotel. Então nós temos esse potencial, mas se não formos atrás, se não tiver da segurança jurídica, tributária, para essas pessoas, eles não instalam na cidade. E até tem um amigo meu que fala assim, rapaz, eu não entendo, a Ceilândia tem meio mundo de boi, de vacas, e aqui não tem uma fábrica de calçado, de sapato, de tênis, de cinto, de bolsa, se os couros estão tudo aqui. Exatamente, né? Para isso temos que correr atrás, né? Não. Exato. Aí, a Ceilândia pertinho aqui de São Luís, perto de Palmas, perto de Belém, né? Bem localizada a cidade, né? Geograficamente privilegiada. Tem o nosso frigorífico que deve gerar ali 150, 200 empregos, que espero que a gente consiga colocar ele aí também nesses 90 dias aí para funcionar. Nós precisamos, é uma obra que já tem um investimento alto. Enfim, tem muita coisa para a nossa cidade. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir aqui dar um avanço muito grande nesses próximos meses aí. Ainda na questão dos investimentos, os estudos com relação ao SAAI, doutor Benjamin, como é que está nesse momento? O SAAI, nós temos aqui uma situação que temos aqui a do Estado, aqui que é a CAEMA, e tem o SAAI. Então, quando você vai, foi o ano passado feito uma PPP, foi feito o edital de licitação e foi impugnado, porque foi juntou. Colocaram todas as áreas. Colocaram todas as áreas. Essa semana eu vou estar terça e quarta em São Luís para conversar com o pessoal, para saber se eles vão investir. A gente sabe que essa concessão com o município está vencida, e para ver se eles vão investir ou não. O estudo do SAAI, a gente tem que pensar na responsabilidade que a gente tem com esses usuários, de não colocar uma empresa, apesar de você ter todos ali no contrato o que pode subir, até tantos % do salário que a pessoa ganha, tudo, mas a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. PPP é uma das coisas que não é fácil tomar decisão, mas o Brasil caminha para isso. E não tem outra. Nós temos o marco regulatório do saneamento básico, que ele foi prorrogado, era até 2030, se não me engano foi até 2033, né, prorrogado. Mas a única maneira que nós temos de resolver o saneamento são com parceria pública-privada, que são investimentos muito altos. São na faixas aqui, só para vocês terem uma ideia, a primeira etapa em torno de 400 milhões que a gente precisa para fazer aqui as redes de esgoto, que praticamente é zero, os tratamentos fazer as estações de tratamento dessas redes de esgotos. Uma das coisas que nós temos aqui muito boa é a água. É uma das poucas cidades que tem aqui água abundante. Nós temos os lençóis freáticos, está dentro de um lençol freático, então nós temos quase 80 poços. A gente não precisa preocupar, não precisa estação de tratamento de água, que já é uma das coisas que economiza muito para a cidade. Porque muitos acham, não, vamos pegar a água do rio. Quando você pega a água de rio, para fazer o tratamento é quando você não tem o que nós temos aqui, que são os lençóis freáticos aqui. Nós já temos esses estudos e dá uma segurança muito grande para nós. Nós praticamente temos uma água já limpa, tratada, quando sai, que precisa só o cloro, diferente. Então, nós temos que focar nas redes de esgoto que nós não temos na cidade, principalmente, como eu falei, aonde cai nos córregos, que nós estamos comprometendo todas essas nascentes aí, todas essas águas que nós temos dentro da cidade, e se deixar isso aí, com o futuro vai contaminar os lençóis freáticos, aí sim nós vamos ter um grande problema. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até o momento.
se eu não citei o seu nome aqui, se você mandou para mim, me desculpe aí, porque é tanta pergunta que não dá para atender todo mundo. Deixar o prefeito agora à vontade para conversar com a população de Açailândia nesse encerramento do nosso programa. Fica à vontade. Quero agradecer aqui a TV Difusora, Renildo, a todos que nós estamos acompanhando. O vereador César Costa esteve aqui também. Cumprimentar todos os vereadores, presidente da Câmara, Filiberg, e falar para vocês que muitas vezes vocês precisam estar junto, unido com o mesmo pensamento nosso. Nós ter paciência em algumas obras, exemplo aqui a Ponte da Nativa, sei ali que comprometeu o comércio ali, que a dificuldade de quem mora ali para estar mudando, mas são obras definitivas, que vão ser feitas e acredito 30, 40, 50 anos não vão ser mais preciso mexer. Então é isso que nós precisamos. Nós temos muitos desafios, nós estamos encarando esses desafios, como eu falei aqui, no meu ponto de vista, a BR-222 com acidentes todos os meses, óbitos ali, nós temos que encarar e resolver esse problema na cidade. O lixão ali que tem, quando pega fogo, a fumaça, ali nós temos um bairro, 2 bairros ali, que é o Porto Seguro ali, o Colinas, que prejudica toda aquela população, nós temos que enfrentar. Estou indo para Toledo, junto também com o secretário de Meio Ambiente do estado e daqui, para ver lá um modelo que tem de aterro sanitário com custo menor. E vários desafios, mas eu tenho certeza que o maior desafio que nós temos aqui é termos uma cidade realmente que o povo acredite nela, que o povo saiba que estamos no caminho certo e que colaborem em todos os setores, como eu falei aqui, em saber que precisa cuidar do seu terreno, que precisa ajudar na calçada, fazer calçadas do mesmo nível para as pessoas que têm algum tipo de necessidade poder ali andar sem dificuldade ou com a cadeira de roda, as pessoas não jogarem o lixo, ensacar o lixo e deixar na frente da casa. Enfim, eu tenho certeza e quero falar para vocês, eu estou muito otimista com a nossa cidade, eu amo morar aqui e eu acredito muito em Açailândia. Eu tenho certeza que junto com todos vocês, secretários, vereadores e a população, nós vamos ter uma cidade onde nós vamos falar, vale a pena morar aqui. Eu não tenho dúvida disso. Meu muito obrigado a todos.